É muito importante existir esse tipo de oportunidade dentro desse circuito de publicações no país hoje, que é cada vez mais rico e cada vez mais diversificado. Tipo, a gente queria um pouco fazer uma coisa fora do tempo, assim, tipo, poderia ser dos anos 80 talvez. Tipo, não tem muita informação. Tem o nosso nome, o título da coisa, e no final tem o ano de lançamento, o nome da editora, e é isso, assim. Realmente é um livro que é primoroso do ponto de vista gráfico, né? Ele é indissociável a ideia foi essa, né? De ser indissociável do objeto, o texto com o objeto e a performance, né? Eu sou produtor na Feira Canastra, além disso eu sou um dos coeditores da Zica, que é um fanzine e hoje em dia é uma revista de ilustrações, quadrinhos, que foi a revista que me introduziu nesse universo das publicações e me trouxe até hoje, que é onde eu estou fazendo a produção da Canastra. Sou editor, artista visual, designer, faço quadrinhos. E a Fantasma, livros e objetos é meu projeto editorial. Sou poeta, sou artista plástico, sou compositor e sou arte educador. Trabalho com poesia no campo expandido, multimídia, e me coloco em diálogo aí com a cidade, com pessoas que gostam de escrita e imagem, palavra e imagem. A Feira Canastra é uma das feiras de publicações de Belo Horizonte. É uma feira que a gente está na segunda edição e ela tem um foco em publicações independentes. Assim como outras feiras no Brasil também. A gente está reunindo aqui esse ano, 2023, 70 feirantes, sendo 26, se eu não me engano, de Minas e outros 43 ou 44 de outras cidades dos outros estados. O nosso foco é publicação, assim, para uma pessoa se inscrever na Canastra, o que a gente pede? Que ela tenha pelo menos um trabalho em formato de publicação. O que seria publicação? Uma obra que tenha uma encadernação básica, né? Que tenha um miolo, que tenha uma capa, que tenha uma encadernação. Mesmo que seja um fanzine, mesmo que seja xerox, esse é o nosso foco, assim, fazer publicação. Muitas dessas pessoas que produzem publicação, às vezes produzem ilustração, gravura, pôster, cartaz, e pode levar e vai expor, e é super bem-vindo também. Mas o que a gente busca, principalmente, são publicações independentes. Publicações que eu queria apresentar hoje são duas, porque a gente está lançando juntas, que é uma minha e uma do Luiz. É o Pior e o Cavalo Ocidental. Elas fazem parte de uma série nova que meio que acabou virando isso por conta desse experimento. E a gente já está começando a movimentar isso e chamar alguns outros artistas para fazer trabalhos no mesmo formato, com esse mesmo direcionamento meio que estético, entre o humor e o horror também tem a ver com isso. De 2022 para cá, eu fui para produzir um evento fora do país. Eu já tinha ido para a Argentina um tempo atrás, uns anos atrás, mas foi a primeira vez que em 2022 eu pude fazer uma mini turnê na Europa, passei por alguns países, e esse ano eu fui para o continente africano e passei por Luanda e Moçambique. E eu sempre gostei de relatos de viagem, assim. Na verdade, é um livro de verbetes, né? Porque acabou virando muito mais uma crônica de pequenos acontecimentos do que propriamente falar dos eventos, do que eu fui fazer lá e tudo, né? É um restaurante, uma bicicleta, uma comida, também, né? Alguma coisa que aconteceu nos eventos, as pessoas com as quais eu convivi e tudo.
que eu imagino desse tipo de evento, tanto a Canastra como a Faísca, como em outras cidades, sei lá, a Tijuana, ou a Miolos, ou a Motim, é que são eventos que são únicos, assim, são uma oportunidade única das pessoas terem acesso a esse tipo de produção, assim. Então é muito legal quando você vê as pessoas se surpreendendo ali, né, o público chegando ali, vendo coisas que eles não esperavam, que eles não conheciam, que eles estão vendo pela primeira vez e se encantando e tal. Isso é uma coisa muito satisfatória, assim, de ver. E por outro lado também ver os feirantes, quem está do outro lado da mesa, vendendo os seus trabalhos, né? Isso também é muito legal, assim, ter essa oportunidade de ter um reconhecimento e de ter um reconhecimento financeiro, inclusive, né? De fazer um dinheirinho e tal. Isso é muito bom também, é muito satisfatório. É uma série que não tem nome exatamente, tipo, tem esse loginho que é esse cara no telefone. A gente imprimiu em riso também, no papel jornal, então tem uma coisa meio de... É para ser parecer um pouco mais, não descartável, mas uma coisa meio mais efêmera, assim, tipo, um panfleto mesmo, assim. Basicamente, a gente estava conversando muito sobre voltar a fazer quadrinhos, a gente estava começando a fazer quadrinhos, trocando muita ideia, e a gente estava no processo de fazer essas histórias dessa revista Ficções. Só que a gente dava umas travadas. Eu ficava tentando encontrar maneiras de, tipo, destravar meio que esse processo criativo dessa outra coisa. E daí, para desbloquear, eu falei, bom, vou fazer uma história mais simples possível no instinto. Eu tinha uma ideia básica, que era esse nome, ou pior, e eu tinha uma imagem na cabeça, que é essa capa aqui. É tipo esse homem meio símil, meio estranho nesse deserto montanhoso, rochoso, assim, e meio suando, saca? Sei lá, foi uma imagem que veio de algum lugar que eu não sei explicar. E eu comecei a ter essas ideias. Experimentando uma prosa. E fui fazendo por verbetes, né? De A a Z, escolhia algumas palavras. Aziz, um restaurante moçambicano em Lisboa. E aí fui contando, né? Acho que 19 páginas, né? Desse zine, eu não sei se eu chamo zine ou plaquete, mas enfim, eu adoro falar zine. Então, uma experiência de prosa que pode ser ampliada no futuro, né? Pode ficar por isso mesmo. Um trabalho que eu considero para quem tiver a fim de colecionar algum objeto meu que não são os oficiais, assim, né? Então, estou indo para essa feira muito nessa perspectiva, né, de pessoas que quiserem ter trabalhos que não vão circular por muito tempo, talvez. Esses espaços são uma oportunidade única, assim, para essas pessoas levarem o seu trabalho e terem um contato direto com o público, assim. E, além disso, também é a oportunidade de terem uma troca criativa, né, com outras pessoas de várias cidades diferentes. É uma oportunidade que as pessoas têm de se encontrar, às vezes fazer novos contatos, fazerem parcerias. Pensando um ou outro, assim, só como exemplo, tem alguns que são representativos, assim, de estilos e de perfis diferentes, assim. Um perfil que a gente vai encontrar na Canastra, por exemplo, é de quadrinhos. Então a gente vai ter o Dudu Azevedo, que é quadrinista, vai ter o Capirotinho, que é um personagem bem famoso na internet. Tem a Zica, que é uma coletânea de quadrinhos. Tem o Lacruz, que é ilustrador e faz quadrinhos também. Tem os trabalhos do João na banca da Faísca, que também é quadrinista. Algumas publicações que têm um perfil mais experimental, assim, de projeto gráfico experimental, que é, por exemplo, o pessoal da Fantasma. Falei, bom, vou fazer um quadro por página e eu vou contar a história que sair, vai ser o que é, e eu vou desenhar uma vez, vou usar essa caneta e vou fazer inteira o mais rápido possível. E daí foi, tipo, questão de uma semana, nem isso, assim, foi, tipo, super rápido mesmo. Como seria? Como que eu quero apresentar isso? E daí, tipo, eu sempre gostei desse tipo de projeto gráfico meio corporativo, super austero, assim, sem muita firula, assim. E eu queria fazer algo assim, tipo, eu tava
Isso é parte do que eu tô falando, que eu sinto falta um pouco nos quadrinhos brasileiros, é tipo, esse tipo de estética, saca? No geral, o objeto também e tal. Queria experimentar com essas coisas, assim. Daqui de BH tem o Prumo, do Matheus e do Bruno, que também tem um perfil mais experimental gráfico, assim, mais artístico, autoral. Tem alguns que são de fotolivro. Agora eu estou lembrando, por exemplo, da Raquel do Rio, que tem a Interlúdica, ela faz fotozines. Tem algumas editoras aí de literatura, de mais diversas temáticas. Por exemplo, tem a Luas, que é uma editora de questões feministas. Tem a Más Edições, que aborda questões de identidade negra. Tem alguns que são literatura infantil, produção infantil, por exemplo, a Letria. A Impressões de Minas e a Lotte são editoras que já têm um perfil assim, editorial profissional, mas que não são grandes editoras, mas que são editoras que têm uma produção considerável, assim, né? Que publicam vários tipos de autores diferentes. Inclusive a Lote 42 tem um braço, que é a Banca Tatuí, que é um espaço de comércio de publicações independentes, especializado em publicações independentes, fica em São Paulo, e eles vão ter uma representação com uma mesa na feira. O Você Foi Sonhado é um pouco dessa experiência, um tanto imediatamente anterior, no durante e o efeito depois dessa viagem que eu fiz para Luanda, em Moçambique. Ele não é grande, eu ainda estou num processo, né? Porque não é todo dia que se pisa no continente africano, como pessoa preta, e ter essa experiência incrível, né? De estar no lugar, convivendo com as pessoas, em dois países que são independentes há 50 anos, a gente é independente há 200, com com a experiência temporal do agora e da ancestralidade, você vê isso de maneira muito patente, né? Com tudo que você leva de experiência, de letramento, de conhecimento, mas também todas as mistificações, né? Enfim. E aí eu fiz esse quadrinho, fiquei meio tentando entender o que que era, assim, que é, tentando entender, tipo, de onde veio, sabe, assim, e meio que uma hora eu falei, quer saber, não importa muito. Existe, foi legal pra mim, foi um processo massa e tal. E é bem diferente das coisas que eu faço em geral, assim, é uma coisa meio de humor, meio grotesca também. Mas, assim, até o tipo de desenho, meio. Eu dei uma cartoonizada um pouco, tipo, tem umas referências diferentes, assim, o gestual dessa figura, assim. Tem um lance meio político também, tipo, ele tem esse visual meio tradicional de um político brasileiro, saca, nervoso de Brasília, assim, tipo. Enfim, eu achei interessante, até como um pensamento, uma autorreflexão, assim, tipo, de entender de onde veio essa coisa, assim. E ele é um cara muito ansioso, sabe? Tipo, e daí meio que esse formato foi nascendo. E é uma coisa que é tipo um quadro por página, meio essa coisa meio simples, né? Um desenho simples, bem sem muita firula, sem muito elemento também, era para produzir, tipo, rápido, assim. Então eu limitei muito, assim, meus cenários são, tipo, é o mínimo possível para você identificar que você está dentro de uma casa, sabe? Por onde eu passo, né? A primeira coisa que eu faço quando eu estou numa cidade é me perder no centro da cidade ou em qualquer lugar e sair fotografando as escritas urbanas, né? Enfim, dependendo do ângulo ou da intervenção, você significa esses textos urbanos com esses imperativos de ordem de consumo, né? Vire direita, compre algo, e essas manifestações. Então, eu dou uma hidratada poética nesses textos. Eu tenho alguns poemas visuais, uma série que eu faço, né? Por exemplo, a série Rex de fotopoemas, né? Eu fotografo textos urbanos em várias cidades do Brasil. E algumas dessas imagens que eu fazia ou num fine art
ou numa impressão digital, eu resolvi fazer num quebra-cabeça. Ele é um A4 numa sublimação que você já manda preparar ele como quebra-cabeça. E aí você tem essa experiência de montar um poema visual também. E aí, bom, eu fiz essa edição, montei o arquivo, falei, Luiz, fiz isso, o que que você acha? Ele curtiu, eu falei, mano, faz um também, vamos lançar junto, porque daí vira uma coleção, não vira só uma coisa solta, assim. E aí o Luiz, ele tomou algum tempo para produzir e ele fez esse daqui, que é o Cavalo Acidental. O meio que eu passei esses parâmetros para ele, assim, tipo, um quadro por página, PB, retícula se quiser, simples, algo sobre o cotidiano, assim. E aí o Luiz fez essa história sobre esse cara que parece que está sendo perseguido por essa sociedade esquisita, enfim, tem uma reflexão meio metafísica também, mas é meio surrealista e engraçado ocasionalmente. Tipo, a gente queria um pouco fazer uma coisa fora do tempo, assim, tipo, tem uma pira, isso poderia ser dos anos 80, talvez, tipo, não tem muita informação, saca, também. Tipo, tem o nosso nome, o título da coisa, e no final tem o ano de lançamento, o nome da editora, e é isso, assim. Então, tipo, eu gosto também esse mistério, saca, da falta de informação. O Odisseia, que sai pela 425, também é um processo muito artesanal, né? Um livro primoroso, feito pelo Matheus, né? Pelo Preto Matheus. Sai em pequenas tiragens, assim, né? Por acaso eu achei, né, que algum miolo do Odisseia Vácuo, então eu vou ter lá algum Odisseia Vácuo na edição da 425, que é um livro que é primoroso do ponto de vista gráfico, né? Ele é indissociável a ideia foi essa, né, de ser indissociável do objeto, o texto com o objeto e a performance, né? Tem um figurino do Odisseia, então a performance não vai estar lá, mas a experiência do livro, a experiência da leitura nessa edição da 425 é muito incrível mesmo, assim. E aí, quando tem o gap, eu acabo saindo com essa plaquete também do Odisseia Vácuo, que tem um envelope personalizado, com carimbos e tudo. E aí, quando tem esse gap, né? Feito numa riso também, tudo. Bom, a gente vai ter essas belezinhas aqui. A gente tem as edições em inglês da Ficções, a versão em português a gente ainda não está pronta. O X, que na verdade ele tem um subtítulo que é o Rolex, uma apropriação de alguns textos do Twitter, na verdade, sobre o Rolex, que eu achei incrível, assim, a sequência de diálogos que se dá em torno do Rolex, resolvi fazer o zine. Esse também vai estar lá. Tem alguns livros do Luiz, de outras editoras, que a gente ainda tem cópias. Tem alguns livros meus também, do Fantasma Meio do Passado. Tem livro do Raul Luna. E tem um livro novo nosso que chama Blurry, que é de um artista da Eslovênia, Amor Gavês, como ele se chama no Instagram. Marco é o nome dele oficial. E ele é um grande desenhista e ele é super obcecado com certas estéticas. Ele tem uma coisa com ficção científica, com uma pira de fetiche, tem uma coisa de tatuagem também, mangá, anime, robô, mecha, essas coisas. E aí a gente meio que fez uma mega compilação dos trabalhos dele dos últimos, sei lá, 5 anos.
E tem o Rolezinho, que é uma oficina que eu dei com o RR e que acabou saindo um livro dessa experiência das escritas urbanas. Enfim, sempre tem umas surpresas junto também. E a gente vai ter os livros da editora Fera Miúda, que é de BH. O Ricardo Reis, RR, vai estar junto comigo na mesa. Então a gente vai estar com um monte de coisa interessante, assim, nova. Convido todo mundo a ir visitar a Feira Canastra, dias 9 e 10 de dezembro, no Palácio das Artes. Se vocês quiserem acessar mais informações, vocês podem visitar o perfil da Canastra no Instagram, que é o @feiracanastra. E a feira vai ser de 11 às 19 horas, 70 feirantes, uma oportunidade única para conhecer uma produção única, né, de publicações independentes. E bora lá todo mundo, vocês vão curtir.